Pode sentar, irmãos. Fique à vontade. Abra sua Bíblia já. Mateus capítulo 9, verso 14. Mateus 9, 14. Ontem nós estivemos ali no Oeste, no culto de posse do pastor Fernando, que agora é nosso pastor ali na Conquista. Sabia? Muito bem. Ele é o Érica. Foi muito bom, eles ficaram muito felizes. A igreja lá está muito feliz com essa decisão também. E nós também, como igreja, nos alegramos por isso também. Então quero trazer essa palavra de gratidão à vida da igreja que orou por essa transição pastoral ali em Conquista do Oeste. Desde quando o pastor Solano saiu e foi para Comodoro, eles ficaram ali orando e buscando a resposta de Deus sobre quem pastorearia a nossa igreja ali em Conquista. Então, Fernando ontem teve esse momento de posse e foi uma benção, graças a Deus. Amém? Acharam aí? Amém? Vamos ler a Bíblia então. Mateus capítulo 9, verso 14 ao 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? A pergunta. E Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, enquanto tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couros velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couros novas, e ambos se conservam. Vamos orar? Pai, nós te damos graças mais uma vez. Estamos, Pai, diante da Tua palavra, Tua santa e eterna palavra, Pai. E como é bom poder estar diante da Tua palavra. Como é bom, Pai, poder estar também na casa do Senhor, adorando ao Senhor, nessa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. E nós queremos, Pai, nessa noite, estar com o nosso coração, a nossa mente aberta para ouvir dessa palavra, que é tão poderosa, que é tão eficaz. Que o Senhor, Deus, venha nos conduzir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ano novo, para mim o ano está começando agora, né? Só que não. O ano já, como foi dito aqui, estamos aí já dia 21, já passaram-se 21 dias de janeiro. Mas é um ano novo, um ano que está começando, o ano do renovo. A gente tem pensado sobre esse tema renovo. Talvez você já ouviu aqui no domingo algumas mensagens falando sobre isso. Temos falado disso nas redes sociais da igreja, enfim, é o nosso tema. E novo, coisa nova, é bom, é ou não é? É bom coisa nova, um bebezinho novo. Por mais que você não dorme de madrugada, por mais que você não dorme, mas ter o bebezinho ali novinho, é bom demais. Você que já tem o seu filho barbado aí do seu lado, você fala, como era bom quando você era pequenininho, novinho, não é? E você tinha aquele controle sobre ele, aquela coisa toda, aí o filho cresce, né? As coisas vão mudando. Então tudo que é novo é bom, tudo que é novinho é gostoso. Você compra uma roupa nova, você coloca uma roupa nova, aquele cheirinho de roupa nova, o carro novo, carro zero, né? Que vem com cheirinho de novo. Tem gente que gosta daquele cheirinho, tem gente que não. Mas tem gente que gosta, né, do cheiro novo do carro. O ano, então, começando agora, e você tendo expectativas sobre o que vai acontecer durante esse ano. Então, você começa a pensar e a gostar de coisas novas. E a gente, para coisa nova, boa, a gente fica feliz demais na conta, não fica? Você chega em casa, nós compramos um sofá novo lá em casa. Faz tempo, tinha 16 anos no nosso sofá. Aí nós falamos, vamos comprar um sofá novo, Senhor abençoe. Compramos um sofá novo, chega em casa, um sofá novo. Ai, que delícia, você senta. Né, vamos? Né? Eu estou de dente novo. Tirei o aparelho. Né? 4 anos e meio de aparelho, que você tira o dente novo. Nossa, é novo. Não é novo, é o mesmo dente.
só que em outro formato, né? Então, assim, coisa nova é bom, gente, é bom demais da conta. E começar o ano, ainda mais com esse tema tão lindo que o Senhor nos deu, é bom demais. Então, pense nas coisas novas que você tem, que Deus já te deu. Pense desde que você começou a receber do Senhor coisas novas, e quão bom é você receber do Senhor, desse Deus poderoso, manso, humilde, maravilhoso, coisas tremendas na nossa vida. Um Deus bom. E esse Deus bom, Ele dá coisas boas aos seus filhos. Por mais que essas coisas novas muitas vezes não sejam tão boas. Talvez o ano começou e você meio que aconteceu algumas coisas novas, mas que não era boa. Aí você falou, mas coisa nova não é boa? Mas nem tudo que é às vezes novo é bom, né? Mas o que a gente vai aprender com isso? Talvez não agora, mas lá na frente talvez você aprenda com essas experiências novas, negativas. Nós vamos ter um aprendizado com eles. Assim como você teve em 2023. Tudo que nós vivemos, nós vamos aprender e vamos dar um passo novo. Então, renovo é esse aspecto novo, é substituir, é recomeçar, reiniciar. Talvez você está vivendo isso, melhorar em alguns pontos. Nós temos essa oportunidade de mudar algumas coisas. E isso é muito bom. Então nós temos vivido coisas novas. Aqui na igreja, nós estamos vivendo coisas novas também. Vocês viram aí a sucessão pastoral que está acontecendo aqui na igreja, comigo e com o Amado. Tudo na bênção, tudo na santa paz. Vai ter o culto de posse, culto de sucessão. Queremos ver você aqui celebrando conosco. Então são coisas novas que a gente está vivenciando nesse ano do renovo. Mas, para termos renovo, nós precisamos tomar decisões novas também. Para você ter uma vida nova, você precisa tomar decisões novas, porque aquilo que você fazia do mesmo jeito até agora e nada mudou, nada ficou novo, é porque alguma coisa, alguma decisão, algum caminho está errado aí na sua vida. Então decisões novas vão gerar renovo. Decisões novas vão gerar uma nova forma de você pensar, uma nova forma de você agir. São as decisões da nossa vida. Isso, meu irmão, só você pode fazer. O Senhor já colocou-se à disposição para fazer algo novo em nós. Ou para continuar nos renovando, porque a palavra dele é nova todos os dias. Esse ano nós propomos de lermos a Bíblia, e a Bíblia nos renova a nossa mente. Então nós precisamos entrar nesse processo de renovação todos os dias, não pode parar. Talvez vai ter dia que a gente ficar meio assim, não estou afim não, mas é um passinho de cada vez, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós vamos construindo essa vida renovada, vamos construindo esse renovo que Deus tem para nós. Então, nós vamos começar a pensar como o Senhor pensa, vamos começar a agir como Ele quer que nós ajamos na nossa vida. O texto que nós lemos, talvez você conhece aí, dos odres novos, das vestes novas, mas antes, um pouquinho, no verso 14 que nós lemos, diz assim que os discípulos de João vieram e perguntaram para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Quem que fez a pergunta para Jesus? Os discípulos. De quem? De João Batista. Aquele Batista que batizou Jesus. Tinha seguidores. E esses seguidores estavam um pouco até decepcionados com Jesus. Por quê? Porque Jesus começou a ganhar muitos seguidores. Inclusive, alguns seguidores de João Batista foram seguir Jesus. João Batista é preso. Jesus, talvez eles esperavam essa atitude de Jesus, que Jesus fizesse algo para soltá-lo, mas não é isso que acontece. E eles andam ali meio à beira do caminho, enquanto Jesus fazia seus milagres e tudo mais, e eles se tornam questionadores do ministério de Jesus. Assim como os fariseus. Eles dizem aqui, porque nós e os fariseus, é como se eles estivessem aqui, nós, ô fariseu, nós e os fariseus, porque nós jejuamos e vocês não?
porque nós jejuamos e os discípulos e os seus discípulos não. Então eles estavam amargurados. Então eles se juntaram ali com outras pessoas que também questionavam algumas ações de Jesus e eles endossaram aquele desejo. Assim, muitas vezes é quando os partidos se juntam contra alguma outra pessoa. Partido no sentido geral, tá, queridos? Então se faz esse partidarismo ali em detrimento ao outro. E é o que estava acontecendo ali. Os discípulos de João frustrados com Jesus. Bem frustrados. Nesse ponto, é importante a gente pensar que nós temos que ter cuidado a quem nós falamos das nossas frustrações, porque precisa ter uma dose ali nesse aconselhamento de que eu preciso de confronto e conforto, porque os discípulos aqui de João encontraram os fariseus, então eles se fortaleceram na sua frustração. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, com quem nós abrimos a nossa vida, e nessa abertura da nossa vida está aberto com os nossos ouvidos de ouvir um conforto, mas também de ouvir um confronto. E aí para que nós, de fato, possamos ser renovados, mudados. Não ouvir só aquilo que eu quero ouvir, tá? João Batista, então, preso agora, e Jesus ali sendo confrontado de alguma forma pelos seus amigos, pelos discípulos, Jesus começa a respondê-los. Jesus gracioso, misericordioso, começa a responder os discípulos de João. E ele responde de uma forma bem interessante. Ele diz assim: eita, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus usa essa resposta diante de uma afirmação que o próprio João Batista tinha feito sobre ele, de que João, lá em João capítulo 3, João vai falar que o que tem a noiva é o noivo, o amigo que está presente o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Então Jesus pega essa figura de linguagem do noivo, do casamento, e responde para os discípulos de João Batista o que é que eles estavam questionando e a resposta que eles precisavam, porque eles já tinham ouvido essa expressão. O noivo. Acaso podem os amigos do noivo ficarem tristes enquanto o noivo está com eles? Os amigos do noivo, ali na cultura judaica, eram muito importantes. Os amigos do noivo acompanhavam a festa do início ao fim da semana, 7 dias de festa para uma noiva virgem, 3 dias de festa para uma viúva. Era muitos dias de festas e nesse cortejo na cidade, os amigos do noivo celebravam, iam à frente. Eles iam cantando, a noiva ia vindo atrás, e eles iam fazendo esse trajeto até a casa do noivo, e lá celebravam mais um pouco, e as pessoas iam se juntando àquela festa, àquela celebração, com as suas roupas novas, com as mesas cheias de comida e vinho, iam celebrando esse casamento do noivo com a noiva. O amigo do noivo, então, que era esses cerimonialistas, esse amigo, eles tinham que ficar todo o tempo cuidando daquele casamento e não tinham como eles jejuarem naquele momento. O que Jesus está fazendo esse paralelo é justamente para que os discípulos de João entendam que enquanto Jesus está ali com eles, a festa, a alegria, a celebração. Enquanto Jesus está com eles, caminhando com eles, os amigos do noivo precisam mesmo celebrar. Vai vir o momento, diz Jesus, o momento de jejuar, quando Jesus for tirado, mas por enquanto era momento de celebração. E eles precisavam celebrar juntos com Jesus. E os discípulos ouvindo aquilo novo, os discípulos de João ouvindo aquele sermão, aquele ensinamento tão novo para eles.
Porque até então, tanto os fariseus quanto eles, toda aquela cultura, o jejum, aquele jejum marcado, cerimonial, ele era de suma importância, não podia se ficar sem. E Jesus começa a trazer uma visão para eles de que, peraí, há alegria em alguns momentos e a gente precisa celebrar, principalmente quando o noivo está presente. Aqui eu quero falar com você e para mim, para você, meu irmão, que o nosso renovo é Jesus. O nosso renovo está em Jesus. É só nele que há abundância de alegria. É só ele que é esse vinho novo que alegra a nossa alma. A gente às vezes fica buscando aqui e ali, mas é em Cristo que há abundância de alegria. É nele que nós nos satisfazemos todos os dias. É nele que nós precisamos buscar sustento todos os dias. Ele é o noivo, nós somos esses amigos do noivo e da noiva, nós somos a noiva de Cristo também, e nós precisamos nos alegrar, porque nós temos a presença do Senhor todos os dias, é a promessa dele sobre a mim e sobre a sua vida. A presença do Senhor será constante sobre a sua vida até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Então nisso nós nos apegamos e nisso nós nos alegramos. Jesus, ele está conosco. E por isso nós precisamos nos alegrar nessa verdade. O jejum hoje é para que a gente se esvazie de nós mesmos. O jejum hoje é para que a minha carne seja diminuída. O jejum hoje é para que eu me aproxime mais dele. E nesse jejum, quando eu me esvazio e me aproximo, eu fico mais íntimo do Senhor, é quando eu sou fortalecido, é quando eu sou renovado, e nós precisamos jejuar, igreja. Precisamos jejuar. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O renovo está em Cristo. Ele é o nosso noivo. E nele nós temos plena alegria e constância em alegria. Jesus, pegando esse paralelo de Jesus aqui do casamento, logo depois ele traz mais 2 exemplos, e é aí que eu quero falar com você mais profundamente, que ele fala desse casamento, e casamento, normalmente a gente pensa em casamento, cadê a Ana e o Mateuzinho? Quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em roupa, né? Que roupa que eu vou, os padrinhos estão aí pensando em roupa, né? Roupa boa, roupa bonita, roupa nova, e também no banquete, né, Áureo José? No banquete que vai ser servido. Nós ficamos com esse pensamento dia após dia quando nós vamos casar. Você que já casou e teve cerimônia de casamento, você sabe como que é. Roupa, mesa. E Jesus pega, falando aqui do noivo, ele pega esses 2 exemplos, da roupa e do vinho, para nos ensinar, queridos, coisas profundas sobre o renovo. Jesus veio para introduzir algo novo e não para fazer remendo. Jesus veio para introduzir algo novo e não para fazer remendo. Verso 16 diz algo tremendo, diz que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Os líderes religiosos ali ficaram impressionados com Jesus. Eles acompanhavam Jesus, queriam saber o que tinha naquele homem. E talvez aqueles líderes religiosos queriam algumas coisas de Jesus, mas não queriam ele como um todo, não queriam ele como Salvador, mas queriam talvez fazer os milagres que ele fazia. Queria talvez discursar como ele discursava. Queria talvez ter um insight que Jesus teve e eles não tiveram. Eles queriam pegar um pedacinho desse tecido para colocar sobre as suas roupas. Queria pegar retalhos desse tecido novo que Jesus estava apresentando, que é o seu evangelho, e colocar sobre a vida deles. Meu irmão, vestes na Bíblia, em sua grande maioria, vai falar da nossa condição. Da nossa condição. Quando lá no Éden,
o homem, a humanidade peca, o próprio Senhor tece roupas para que eles cubram a sua nudez. Então o Senhor muda a condição deles. Eram roupas de peles, de carneiros. Deus ali estava mostrando o cuidado, o zelo, o amor sobre eles. Isso é muito lindo. A condição da misericórdia, da graça, porque a graça do Senhor estava lá no Éden. A misericórdia do Senhor estava lá no Éden, e o Senhor misericordioso, mesmo expulsando os pecadores, mas ainda preparou eles para a caminhada que viria da vida. Isso é muito interessante porque vestes, falando de condição, da nossa condição, nos ensina muito. Quando Jesus está falando aqui para que a gente não fique pegando somente os retalhos. Olha só, Efésios 4, verso 22, vai dizer assim, Efésios 4, 22, só para fazer um paralelo do que eu estou dizendo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que o Senhor está falando aqui para mim e para você, meu irmão, querido? É que uma nova vida em Cristo é se despir de algo velho e se vestir totalmente de algo novo. É uma mudança total de vestimenta. É uma mudança total do seu aspecto, da sua condição. E aí, a natureza do Espírito Santo, meu irmão, é uma peça novinha, de cima a baixo, completa. Não é remendada. Não é feita de remendo. É uma peça completa. Novas vestes, vestes completas. Ter ela somente de retalhos vai trazer prejuízos para você. O que seria isso? É você pegar algumas partes da Bíblia, algumas partes do Evangelho e falar, isso muito me agrada. Ah não, isso aqui eu não gostei muito não, está muito amargo. Essa palavra não foi muito boa. Entende? Nós pegamos um pouquinho do Evangelho aqui, uma graça às vezes barata ali, ficamos com uma parte que nós achamos boa do Evangelho e deixamos as outras. Ficamos simpatizantes, cheios de retalhinho. Mas que com o tempo esses retalhos vão rasgando as suas roupas. Você vai viver sempre capengando, sempre com uma roupa que não é boa, que não é plena. Essa nova condição que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão, se chama conversão. É o virar de chave na nossa vida. Quando eu entendo que eu sou pecador e necessito da graça dele, que eu necessito desse Evangelho que me cura, que me transforma, que me liberta, aí sim eu arranco essas vestes velhas e coloco vestes novas. E eu não estou falando aqui de um estereótipo externo. Não estou falando aqui de legalismo, faça isso, não faça aquilo, não. Estou falando aqui de vida plena, de vida profunda, de vida na vida em Cristo. É isso que nos muda, é isso que nos transforma. É essa conversão da nossa mente, do nosso pensamento, é ter a mente de Cristo, é ter uma roupa nova de verdade. Não é viver de retalhos e de migalhas, é ter plenitude de alegria, é ter renovação constante na minha vida, meu irmão. É isso que nós precisamos ter e viver, essa paz, essa alegria, as lutas que vêm sobre a nossa vida, mas existe uma paz, uma alegria, um contentamento, um descanso. Isso é o Evangelho pleno, isso é estar revestido do Senhor. Essas vestes novas
Isso é uma nova condição que o Senhor tem para mim e para você. Ele quer você pleno, lindo, como uma noiva adornada. Jesus, o noivo, nos chama para viver uma nova condição. Quando você vai se casar, você sai de uma condição para uma outra. Você sai de solteiro, daquele que andava talvez com outras mulheres, outros homens, e agora você tem uma aliança com um. É uma nova condição de exclusividade, de pertencimento. Essa nova veste é uma nova condição que o Senhor tem para mim e para você, meu irmão. Não sei se você está me entendendo, mas que o Senhor tem para mim e para você é uma nova condição nele. E essa condição não é um pedacinho aqui, outro ali, não. É uma veste nova, totalmente nova, onde eu me despi do velho homem totalmente. E isso se chama salvação, que acontece com arrependimento e confissão. Eu me arrependo e eu me alianço com o Senhor, e eu amo o Senhor, e eu quero estar com Ele, eu quero fazer coisas para Ele, e eu quero viver na Sua presença. A salvação não é um remendo parcial, a salvação é uma obra completa, é uma vestimenta de justificação completa. Isso é a salvação na minha e na sua vida. A vida cristã não é mistura do velho com o novo, não. A vida cristã é o cumprimento do velho no novo. Nós somos renovados, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Corta aí, vamos para de novo. Eis que tudo se fez novo. Novo, meu irmão. Novo, é nova vida. É nova vida, é plenitude de vida. Beleza. A gente não pode ficar isento das dores, como eu disse, mas existe uma plenitude de vida, existe paz no meio da guerra. Existe. A vida cristã. Então, o que eu devo fazer? Eu preciso me entregar. Se despir é se entregar. Se despir desse velho homem é se entregar, é tirar essa roupa velha. Você vai ficar realmente nu diante do Senhor. Assim como Adão e Eva ficaram totalmente nus, nós ficamos ali, dependentes, entregues ao Senhor. E essa nudez que nos envergonha, mas mostra quem nós somos. Nesse processo onde eu sou pobre, cego e nu, é onde o Senhor começa o processo de transformação na minha vida. Porque enquanto eu estou achando que eu estou por cima da carne seca, o Senhor não pode fazer nada. Mas quando eu me entrego totalmente ao senhorio de Cristo, quando eu amo o Senhor e confesso Ele de todo o meu coração, quando eu confesso os meus pecados a Ele, me arrependo, e às vezes preciso até falar com o outro sobre, quando eu peço perdão, quando eu experimento de fato esse renovo em Cristo, meu irmão, aí acabou. Aí acabou, aí é para a vida, aí é para a vida eterna, aí eu vou ter plenitude de vida com o Senhor. Nós precisamos ser completos, não dá para a gente viver uma vida pela metade. Você se sente assim? Às vezes vivendo o Evangelho pela metade, vivendo uma vida cristã pela metade. Uma hora você acha que está pleno, outra hora você está meio... Não, meu irmão, para que a gente tenha uma plenitude de vida, de alegria, de amor e paz, eu preciso me render, me entregar totalmente ao Senhor, sem reservas, e deixar que Ele mude as minhas vestes, te dê vestes novas, te dê vestes completas. Jesus veio para introduzir algo novo e não para fazer remendo. E Jesus também quer mudar as estruturas velhas. Diz o texto, verso 16, 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. No mesmo sentido, Jesus continua aqui falando sobre a vasilha de couro, o odre, que nada mais era do que uma peça de um animal que era limpo, depois a pele era costurada, e ali se colocava o vinho, ou e outros líquidos também.
mas especificamente Jesus está falando aqui do vinho. Jesus, quando fala ali para os fariseus e também para os discípulos de João, Jesus está falando aqui sobre essa reforma, não uma reforma, mas algo novo, uma estrutura nova sobre a vida deles. Não tinha como Jesus colocar uma estrutura ou construir sobre uma estrutura que já estava falida, que era o judaísmo, que já estava falida, que era aquele sistema lá atrás. Não tinha, ele tinha que fazer algo totalmente novo, porque se ele fosse se moldar àquela estrutura pronta, era como esse vinho novo sendo colocado no odre velho, ia se arrebentar. Então o que Jesus faz aqui é estabelecer algo totalmente novo, uma estrutura totalmente nova. Enquanto as vestimentas vão falar de condição, o odre vai falar de estrutura, vai falar de forma. Quando o vinho novo é colocado sobre esse odre novo e começa ali a fermentar, o odre começa a se moldar aquele vinho que está ali dentro. Ele começa a se expandir, em outros momentos ele vai voltando e vai moldando a estrutura. Você entendeu o negócio aqui? Essa estrutura que o Senhor quer mudar somos eu e você. Quando o vinho novo, que é o próprio Cristo, habita em mim e em você, as nossas estruturas precisam mudar. As nossas estruturas precisam se transformar. Não tem como eu ficar do mesmo jeito se eu digo que tenho Cristo em mim. Vou repetir, não tem como eu permanecer da mesma forma se eu tenho Cristo em mim. Porque quando Cristo está em mim, as minhas estruturas vão mudando. A minha estrutura vai sendo transformada. Esse é o poder vivo de Cristo em mim e em você. É dessa maneira que o Senhor, então, mostra a importância de sermos odres novos, de ter esse couro novo. É como se fosse aquele mesmo exemplo que nós vemos no Antigo Testamento, onde o coração de pedra é mudado por um coração de carne. Então o Senhor está mudando, querendo mudar essa estrutura rígida que nós temos, que nós adquirimos com o tempo, que nós estabelecemos dentro de nós uma rigidez em relação ao Evangelho, às boas novas, ou às coisas novas que o Senhor tem trazido para nós. Essas estruturas o Senhor quer mexer, meu irmão. É nessas estruturas que o Senhor quer estabelecer algo novo. E essa estrutura sou eu e é você. Vinho novo em odres novos. Desse modo, ambos serão preservados. O vinho por meio dos odres e os odres por meio do vinho. Você conserva a presença do Senhor sobre a sua vida e o Senhor conserva você por toda a vida. Vocês entenderam? Então conserve o Senhor, meu irmão. Deixa o Senhor, se o Senhor está te impulsionando, te moldando aí de dentro para fora, deixe Ele te moldar. Se o Senhor está borbulhando aí dentro de você algo novo, deixe Ele borbulhar. Dê espaço para a palavra dentro de você. Dê espaço para a presença do Espírito Santo dentro de você. Deixe o Senhor te moldar de dentro para fora. Deixe o Senhor te transformar de dentro para fora. Não fique rígido nas suas estruturas. Ah, mas eu aprendi assim, não sei o que, não sei o que. Não, se forem estruturas humanas, meu irmão, deixa o Senhor vir com a sua palavra, que me renova, que te renova. Deixa Ele mudar as estruturas da sua mente, seus caminhos neurais. Deixa Ele te confrontar na sua palavra, que dá aquele borbulhão, blum, nossa, esse aí foi forte. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor borbulhar. Deixa esse vinho novo mover na sua vida. Não permaneça como um odre velho. Não fique enrijecido pela sua concupiscência, pelo seu pecado, pelas suas questões tão somente. Mas deixe-se moldar. Deixe-se moldar de dentro para fora. Dê espaço para o Senhor trabalhar em você. O odre novo
vai se amoldando ao vinho, e esse vinho novo é Cristo. A forma muda diante do seu conteúdo, e não o contrário. Não é um vaso de couro duro, não é um coração duro, mas é um coração rendido, dependente e entregue. No Salmo 151, 16, vai falar: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Nós ficamos rígidos, queridos, com o tempo. Nós ficamos endurecidos com o passar dos anos. O Senhor está nos convidando a sermos odres moles, couro novo. E quem faz esse processo é o próprio Espírito Santo na minha e na sua vida. O milagre da transformação do odre passa por Cristo. Coração novo, mente nova, novos desejos. O vinho entra e nós somos renovados. Eu citei Efésios 4, eu vou citar novamente, só para você entender um pouco dessa mudança. Que falou no verso 22, Efésios 4, 22, falou sobre revestir aí do novo homem, e aí vai falar sobre a nossa mente. Não tem como passar um processo de renovação sem a nossa mente ser mudada. A gente vai falar muito disso aqui esse ano. Então, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, verso 24. O 25 fala: deixa a mentira e fale a verdade a cada um com o seu próximo, porque como membros somos membros uns dos outros. O verso 26 vai falar sobre: quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Verso 27, não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Verso 28, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Verso 29, Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Verso 31, toda amargura, ira e cólera, blasfêmia, sejam tiradas de vocês. E 32 diz: antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoem, como também Cristo os perdoou. Jesus quer mudar as velhas estruturas em mim e em você. Quando nós nos convertemos, querido, não sei quanto tempo você se converteu, mas o nosso processo de conversão, ele tende a ser esse start para uma nova vida em Cristo. Não sei se você passou por isso, mas eu posso falar aqui a Bíblia inteira. Mas se a sua mente, se você não sentir a necessidade de falar: não, eu quero esse Cristo, eu quero me despir desse velho homem. Se você não sentir esse desejo, se você não deixar ser tocado pelo Senhor, e que serão apenas palavras, meu irmão. Se você não pegar isso com unhas e dentes e falar: eu quero esse Cristo, eu quero essa novidade de vida, eu quero essa transformação, eu quero essa plenitude que você está falando aí. Eu não quero ficar no meio termo, em cima do muro. Não, eu quero Jesus. Quando você sentir essa necessidade, quando você se decidir por isso, tudo isso que nós estamos falando aqui de renovo vai acontecer. Não tem como a gente entrar no ano do renovo sem falar de quem é esse renovo. E de qual é o primeiro passo para nós sermos renovados. O primeiro passo tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Se nós não entrarmos por esse caminho, não haverá renovo na minha e na sua vida. Se nós não entrarmos por essa pessoa, não haverá renovo nunca, nevermore. Não verá, de jeito nenhum. Estou falando de Jesus, querido, desde o início que nós começamos aqui. E essa paixão precisa queimar no seu ser, ou voltar a queimar. Esse borbulhar do vinho novo precisa acontecer de novo em você. Não dá para você ficar duro desse jeito, não. Não dá.
Não dá para você permanecer desse jeito, não. Não dá para você continuar com essa mesma estrutura, não. A nossa estrutura precisa ser mudada, precisa ser alterada de uma vez por todas. Isso se chama o milagre da salvação e da redenção, que continua na santificação, quando somos justificados, e que vai continuar na glorificação. Velhos padrões vão ter que ficar para trás. Jesus quer nos renovar. Para encerrar, verso 17, parte B diz: põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. A vida cristã não é a mistura do velho e do novo, como eu disse. Jesus cumpriu todos os preceitos. Jesus cumpriu tudo o que precisava cumprir. E nós precisamos agora conservar essa presença dentro de nós. E essa presença vai ser conservada até a consumação dos séculos, queridos. A lei que os fariseus estavam ali anotando e revisando enquanto Jesus pregava, ela foi revogada, ela terminou lá no Calvário, no sacrifício perfeito de Cristo oferecido por mim, por você. Acabou, está consumado. Quando cremos em Jesus, nós tornamos parte de uma nova criação. Meu irmão, quando nós cremos em Jesus, nós somos uma nova criação, é tudo novo. Quando nós cremos em Jesus, nós experimentamos o renovo da sua graça diariamente. Quando nós cremos em Jesus, como é triste quando você olha para trás e fala: meu Deus, que vazio que eu vivia quando eu não criei em Jesus. Quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei Jesus lá, há uns anos atrás, eu me lembro de como isso nos muda, nos altera da água para o vinho. Como muda o nosso coração duro para um coração amolecido, quebrantado. E como nós queremos esse Jesus, e como nós queremos falar desse Jesus, e como nós queremos servir a esse Jesus em gratidão. Isso é conversão, meu irmão. Nós vamos ter plenitude de alegria aqui nessa terra, quando nós servimos a Ele de todo o coração, quando nós amamos a Ele de todo o coração. Então ficar preso, talvez com o tempo vai passando, e a gente vai se enrijecendo. Essa é a minha oração nesses anos todos, para que eu não enrijeça, mas para que eu continue com o coração aberto, para receber do Senhor a sua palavra e ser renovado por ela todos os dias. A gente precisa disso, senão a gente vai sendo uma estrutura dura, onde ninguém entra, onde Jesus não entra mais, onde as pessoas não têm acesso a você. Então Jesus quer nos renovar nesse sentido, para que a gente possa ser de fato transformado. Ele é um vinho novo, nós somos seus odres. Ele tem disponível para mim e para você vestes novas. E Ele quer te renovar e me renovar. Para encerrar, Apocalipse capítulo 7, verso 13, diz o seguinte: e um dos anciãos me falou dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Eu lhes disse: Senhor, Tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem coisa alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Esse renovo, querido, permanece na eternidade. É esse renovo que é o meu amado, o seu amado Jesus
que está disponível para mim e para você hoje, para te transformar hoje, para te mudar e te renovar hoje. Nós precisamos ir para esse lugar. Como nós cantamos aqui hoje, nós vamos cantar de novo. Me leva onde eu posso ouvir a sua voz, aos teus pés. É nesse lugar que nós vamos ser renovados, meu irmão. É nesse lugar que nós vamos ser transformados, aos pés do Senhor Jesus, o amado da nossa alma. E Ele está aqui, e Ele está sobre a sua vida todos os dias. Ele quer renovar a sua alma, o seu espírito. Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida e na sua história, através desse evangelho que é vivo, poderoso e eficaz.